Olá, está no ar o Câmara Ligada, um programa para ouvir o som e o pensamento do jovem. Somos cerca de 100 milhões de brasileiros com acesso à internet. O que fazemos, com quem conversamos, sobre o que conversamos, tudo fica armazenado em algum lugar do mundo. Nossa privacidade, liberdade de expressão, o direito de acessar a internet, tudo isso está em jogo em um projeto de lei em discussão aqui na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional como um todo. Quem controla a internet é o tema dessa edição do Câmara Ligada. Cidadão instigado, muito obrigada pela presença de vocês. Catatal, você é um músico muito respeitado pelos famosos da música brasileira. Qual o espaço que o cidadão instigado tem na sua vida? Cidadão instigado é minha prioridade de vida, né? Tirando minha família, meus amigos, né? Mas profissionalmente é a minha banda, né? Tipo, é a banda que eu toco com meus amigos, a gente tá junto desde sempre e é isso. Esse aqui é o último CD da banda, né? É, já tem um tempo, mas é o último. E onde é que as pessoas podem baixá-lo para conhecer o som? Eita, na internet. Qualquer lugar, né? Pode baixar, Não tem nenhum site importa, específico. Não. Pode baixar. Tem pergunta na arquibancada? Pode falar. Meu nome é Juan e eu queria saber de onde é que vem a inspiração para suas músicas, assim, de onde é que você puxa essas letras que você faz? Na realidade, as letras que eu escrevo são bem... são todas bem pessoais, né? Tudo do jeito que eu enxergo a vida. Eu crio uns personagens para falar de coisas não diretamente. Eu falo de amor, eu tô falando das minhas experiências. Então, é bem pessoal mesmo, bem pessoal. Eu tento escrever o mais eu possível. Mais alguém para perguntar? Meu nome é Ludmila e eu queria saber quem teve a ideia do nome da banda, Cidadão Instigado. Fui eu que tive a ideia. Na realidade, foi nessa época que eu fui para São Paulo e era muito difícil. Eu tinha poucos amigos, né? Eu devia ter uns 2, 3 amigos e era a minha procura por criar algo, por fazer alguma coisa, sabe? É isso. Aí eu peguei, tava comendo um sanduíche quando eu abri a boca e veio o nome. Mais pergunta, gente? Olá, Fernando, eu sou o Paulo. Desde que vocês começaram em 94 até agora, o preço para fazer os discos é o mesmo? Ficou mais fácil? Os custos que vocês têm para gravação? Na época era um pouco mais difícil, porque na realidade a gente tinha poucos shows, né? E eu tirei os 2 primeiros discos, né? O EP a gente teve um apoio do Moisés, que é um amigo lá de Fortaleza. Calil, que é nosso técnico de som, também ajudou e tudo. Aí o primeiro disco, que é o primeiro EP esse, né? Aí o primeiro e o segundo foi tudo do meu bolso. O terceiro foi o Pixinguinha, que é o Ru. E esse quarto agora a gente faz pela banda, entendeu? Faz show, pega uma parte e vai e estamos fazendo assim, desse jeito. Vai, paga uma parte aqui, outra ali. Yuri faz parte do nosso Conselho Jovem. Ele que pautou esse assunto, né, que a gente vai discutir hoje. E ele é secretário executivo do Conselho de Juventude do DF. Yuri, como é que você participou dessa discussão sobre a regulação da internet? Bom, como qualquer jovem que está presente nos movimentos políticos, no movimento estudantil, no movimento cultural, a gente utiliza a internet já há algum tempo para divulgar as nossas opiniões, se articular, se organizar. E a gente percebe aí que muitas vezes existem empecilhos colocados na internet para que a gente consiga falar com toda a juventude, que nem toda a juventude tem acesso à internet. Então, é necessário uma ampliação do acesso à internet para toda a juventude, é necessário que a internet seja livre, que ela tenha liberdade de expressão para que o jovem possa se expressar de maneira aberta e que o jovem possa acessar todos esses mecanismos que a internet proporciona. Então, nessa discussão que a gente está tendo na sociedade e nesse momento aqui no Congresso Nacional, a gente percebe que alguns setores querem cercear determinadas partes da internet para determinados setores da juventude. Então, a gente percebe essa necessidade de combater essas opiniões e dizer que o jovem tem que ter acesso a toda a internet. A sua comunicação está muito criptografada. Quais seriam os jovens prejudicados, né, dependendo do rumo que tomar essa nova regulação?
Se prevalecer a opinião dos setores empresariais, das teles, eles pretendem, como a gente já tem visto algumas empresas começando a fazer, com que o jovem tenha acesso apenas a e-mail ou apenas acesso a determinada rede social e não acesso à internet na sua amplitude, na sua infinitude. Então, isso aí prejudica principalmente a juventude, que você criaria duas internets, né, um verdadeiro apartheid digital, em que os setores com menos dinheiro teriam acesso à internet restrita e os setores com mais dinheiro teriam acesso à internet ilimitada. Então, isso é um perigo muito grande colocado para a sociedade, em especial para a juventude, que é preciso a gente estar discutindo com todo mundo para garantir que toda a sociedade tem acesso a toda a internet. Tá, joia. A gente vai se aprofundar nessa discussão. Obrigada, Yuri. Bom, para fazer parte dessa conversa, eu vou convidar agora mais duas pessoas, dois especialistas, enquanto a nossa equipe prepara aqui o set. Vem para cá o Gabriel Lima. Palmas para ele, gente. Ele é especialista em segurança de rede, sócio da empresa Ponto.sec, que busca tornar a segurança algo fácil e acessível para as pessoas comuns. E Paulo Renan vem para cá também. Ele é mestre em Direito pela Universidade de Brasília, autor da dissertação Direito Achado na Rede, a emergência do acesso à internet como direito fundamental do Brasil. Ele é integrante fundador do Partido Pirata do Brasil e participou da elaboração do Marco Civil da Internet quando trabalhou no Ministério da Justiça. Obrigada, Paulo. Paulo, vamos começar com você. Essa questão da privacidade é um dos fundamentos desse projeto de lei. A mineração de dados, ela não vai justamente em conflito com a privacidade? Como a gente viu ali, não dá para evitar a existência da mineração. É uma realidade, as empresas estão utilizando e nem sempre ela é ilegal. A questão do debate no Marco Civil da Internet com relação à privacidade é estabelecer os parâmetros para que se diga onde está sendo abusiva essa mineração e onde ela está respeitando os direitos dos usuários. Porque às vezes a gente está fazendo pesquisa, você já começa a saltar ali propaganda, exatamente, hotel em Recife, e já começa a aparecer a propaganda. Isso não é invasão de privacidade. Essa é a pergunta, porque eu posso achar que você pode achar que não é, uma empresa que lida com os meus dados pode ter uma opinião diferente, eventualmente na concorrência entre essas duas empresas, alguma pode adotar uma conduta mais agressiva, a outra mais respeitosa, e ela vai ter menos mercado, e vai ser o dinheiro que vai definir qual é o limite. E o projeto de lei, está botando um limite nisso? Essa é a ideia, democraticamente, no debate com os representantes da sociedade civil, dizer qual é esse limite. Uhum. E você, como empresário da área, o que você acha? Isso é uma invasão de privacidade? Eu costumo pensar, eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho antes dessa pergunta e pensar no usuário. Será que a gente não está fornecendo informação demais? Então a gente quer usar o Facebook, tudo bem, é uma rede social grande, está todo mundo utilizando, mas será que a gente não está expondo demais da gente ali? Tudo que a gente está colocando lá, legal, a nossa finalidade é que nossos amigos vejam, mas você está fornecendo a sua informação para essa empresa. Como ela vai utilizar esses dados? Uma coisa que você tem que se preocupar um pouquinho antes de fornecer esses dados a ela, né? E parece que essas regras de privacidade, elas também não são claras para o usuário, né? Às vezes existe muito mais ferramenta que você podia estar usando para se proteger, mas você nem sabe que elas existem, né? Exato. Bem, na verdade, é que para as empresas é melhor que elas não fiquem claras mesmo, que você continue dando seus dados para eles. Uhum. Então, acho que é o nosso papel também procurar um pouquinho nos preservar e procurar as funcionalidades de privacidade e não enviar informação que a gente acha que seja demais, que seja muito invasiva na nossa vida, né? Mas com certeza as empresas querem mais é que você use e abuse e fale mais da sua vida na internet. A gente já tem pergunta na plateia. Cadê? Meu nome é Rafael e eu queria perguntar para esse moço que está aí do seu lado direito. Paulo. Com a globalização, a gente sabe que a tendência é todas as pessoas terem acesso à internet. Mas eu queria saber se existe algum empecilho, alguma barreira de qualquer natureza que impeça essas pessoas de ter acesso à internet. Com você, Paulo. Hoje a gente tem problemas de infraestrutura, quer dizer, a internet ela depende de cabos de comunicação. E a gente lembra da internet de escada e dependeu de um avanço tecnológico para a gente ter internet banda larga. Existem lugares no Brasil, notadamente a região norte, como um todo, tem muito pouca infraestrutura, quer dizer, não tem tantos cabos
para ter acesso banda larga. Então, isso é uma dificuldade. E, além disso, não só na periferia, mas cidades pequenas também não costumam ter muita infraestrutura para essa banda larga. Então, existe essa barreira tecnológica para o acesso à internet no Brasil, sim. A gente tem mais uma pergunta. Meu nome é Vladimir e a pergunta é para o Gabriel. Minha pergunta é bem assim. Você falou sobre a privacidade, certo? Então, o usuário ele deveria estar sabendo do que está acontecendo no site quando ele acessa. Então, as empresas elas praticam como se fosse uma ocultação. Aí eu queria saber se você acha certo, porque pode estar presente, mas fica naquele termo de condições, né? Que eu acho que a maioria não lê. Então, não poderia ser mais aparente? Eu concordo completamente com você. Deveria ser mais claro, realmente. Mas é como eu disse, talvez o objetivo da empresa seja exatamente esse. Deixar com que você não entenda o que eles vão fazer para que você seja estimulado a publicar mais e mais e mais. Mas eu concordo com você. Eu acho que na questão legal eles estão ok, porque eles têm os termos, é isso que legalmente você precisa ter. Mas eles deviam ser mais bonzinhos com o seu usuário e explicar de uma forma resumida para que ninguém perca a sua vida inteira lendo aqueles termos gigantescos. E mais clara também. Eles deveriam fazer isso, mas como eu disse, eu acho que não é o objetivo deles, porque eles acabam perdendo um pouco você, se eles deixarem bem claro o que eles querem fazer com você, né? Paulo quer comentar. Eu acho importante essa pergunta para a gente pensar também mais do que na nossa perspectiva individual. Você deixaria de usar o Facebook se você lesse uma condição que você achasse ruim? Tem uma figura, o Brasil é muito desenvolvido nisso, na questão do contrato de adesão. Que é assim, ou você aceita tudo, ou você não aceita nada. Então, para isso, é importante a gente ter esse tipo de discussão no Congresso Nacional, porque aí eles têm uma força para falar para as empresas o que está certo e o que está errado.